Queridos irmãos e irmãs, eu sou o Diácono Romário. É com grande alegria que iniciamos nosso programa Verbo, a Palavra de Deus da Diocese de Santo André. Programa transmitido por podcasts, canais de WhatsApp e mídias sociais da Diocese de Santo André. Nesse dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira, terceira semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois pode saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiver dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o trecho que acabamos de escutar do Evangelho de Marcos nos apresenta o confronto entre Jesus e os escribas, os mestres da lei, que acusavam de estar Jesus possuído por Beelzebu e de expulsar demônios pelo poder dos príncipes dos demônios. Jesus responde a essas acusações com uma lógica simples e se utiliza de parábolas. Em primeiro momento, ele vai falar sobre a questão da unidade contra a divisão. Primeiro, Jesus começa apontando as contradições nas acusações dos escribas, ou mesmo dos mestres da lei. Se Satanás fosse enganado, estaria trabalhando contra si mesmo, o que seria uma tática autodestrutiva. Satanás trabalhando contra aquilo que ele tem apresentado. Aqui Jesus sublinha a importância da unidade. O reino ou uma casa dividida não pode subsistir. A unidade é essencial para a missão da igreja. Quando há divisão internas e a eficácia do testemunho cristão é comprometida. A sinodalidade, tão enfatizada pelo Papa Francisco, e mesmo em nossa diocese, é um chamado à unidade, ao discernimento coletivo no Espírito Santo. Uma família que vive em harmonia, onde os membros se apoiam mutuamente, é mais resiliente e mais capaz de superar os desafios. Divisões, conflitos constantes enfraquecem os laços, às vezes da família, quando não se tem essa unidade. Jesus termina com uma advertência severa sobre o pecado contra o Espírito, que é considerado imperdoável. Este pecado é atribuído à recusa deliberada e persistente da aceitação da obra do Espírito Santo. É uma exclusão total da graça de Deus. Para nós, isso significa a importância de manter nossos corações abertos à graça do Espírito que age em nosso meio, da nossa consideração e de acolher a graça de Deus em nossas vidas. Devemos viver em unidade, confiar no poder redentor de Jesus e manter os nossos corações abertos à ação transformadora do Espírito Santo. Devemos viver a unidade apresentada por Jesus em nossos evangelhos que nós escutamos. O Evangelho vai nos mostrar que, de fato, vivendo a unidade, caminhando juntos, nós podemos transformar a nossa sociedade. Meus irmãos e irmãs, devemos acolher todos os dias a palavra de Cristo. Nesse momento, façamos o nosso exame de consciência, colocamos diante de Deus as nossas preces, as intenções que nós trazemos em nosso coração. Rezemos, meus irmãos, pela unidade em nossas comunidades e, sobretudo, em nossa sociedade que enfrenta o mal do individualismo. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, que tenhamos um santo dia a todos que nos acompanha pelas mídias sociais.